Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo vos sejam multiplicados. Minha esposa falou assim que eu vim de militar hoje. Nós homens somos péssimos para roupa, né? Mas, na verdade, o militar, nós somos todos militares, né? Nós militamos contra a carne, não é verdade? A milita é uma luta, né? Contra a carne, para que a carne não vença, mas o nosso espírito esteja sempre vencendo, sobrepondo sobre a carne, amém? Texto conhecido por todos nós, né? Texto muito conhecido e muito gostoso, né? Mas hoje esse texto ele vai estar falando para nós algo muito importante. Duas coisas importantes dentro desse texto que você pode sair daqui e levar para casa e você pensar sobre a sua vida. Esse texto ele nos ajuda a entender a nossa caminhada rumo à salvação. Interessante, né? Esses dois discípulos aqui, eles estavam numa aldeia, né? Distante, eles moravam em Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém, e eles estavam lá em Jerusalém e viram tudo que aconteceu naqueles dias lá. E eles estavam voltando para a sua aldeia, mais 11 quilômetros, voltando 11 quilômetros. E essa volta para casa, eles estavam decepcionados, estavam tristes, né? Porque não aconteceu aquilo que eles esperavam. Embora eles já sabiam, foram avisados, né? Eles foram avisados que ia acontecer. Então, nessa caminhada até Emaús, esses dois, não sabe se falam que é um casal, a Cleópas e sua esposa, Maria, não está na Bíblia. Historiadores dizem que, mas pode ser também dois irmãos, né? Nós trabalhamos com dois irmãos, mas pode ser uma mulher também. Mas é interessante. Qual que é as duas lições que nós vamos tirar para esse texto de hoje e essa mensagem de Deus para nós? Eu nem combinei com o Alexander. Ele que colocou o cântico aí, ele nem sabia cantar o hino. Mas a mensagem é essa aí, ó. Em quem você confia? Você confia em Jesus Cristo? Esses dois discípulos também confiavam em Jesus Cristo. Eles andaram com Jesus Cristo. Eles viram todos os sinais que Jesus Cristo fez. Fez todos os milagres que Jesus fez. Mas qual que é o problema, então? Qual que é a lição? Eu vou adiantar aqui as duas lições, então nós vamos, para a gente ir trabalhando, para vocês pensarem no final qual que é a mensagem. Uma mensagem durante a nossa caminhada aqui na Terra, a nossa trajetória aqui na Terra, você confia em Jesus ou não? E o segundo é o melhor. Mesmo você não tendo essa fé suficiente, Jesus quer te ajudar a você soltar o cabo da nau. Às vezes a gente não sabe nem o que é nau, né? Nau usava o nome, né? É um navio, né? Hoje é uma embarcação, nau, né? Uma embarcação que fica amarrada, mas tem tempestade e você vai... A nossa vida também, a nossa vida aqui na Terra, ela também é cheia disso, altos e baixos, né? E muitas vezes nós nos acovardamos, né? Quando nós vemos as tempestades, nós não queremos soltar o cabo da nau. E Jesus, Ele está dentro do barco conosco. Voltando lá no Velho Testamento, em quem as pessoas confiavam? Em Deus ou nos profetas?
No ano passado, quem que o povo confiava? Em Deus, ou nos profetas, ou nos reis, ou nos pais da fé? O que nós aprendemos? Que eles confiavam mais em Maomé, eles confiam muito mais em Moisés, eles confiam muito mais em Davi, Elias, do que Deus. O homem no passado, diante de tudo que aconteceu, Deus provando o seu poder, e mesmo assim, eles tinham os olhos humanos, os olhos nos homens. Veja a dificuldade para reconhecer Deus. Quando nós olhamos para Naamã, aquele general lá do passado, lá está em Reis, né? 1 Reis, capítulo 5, de 1 a 27, lá fala que Naamã era um homem que confiava em si mesmo. E ele teve uma dificuldade muito grande quando aquela garota falou com ele que tinha um profeta que podia curá-lo. Ele estava tão descrente em confiar no poder de Deus que ele não queria mergulhar naquele rio. Ou tem rio lá mais limpo do que aquele lá. Aquele rio é muito sujo. Vai mergulhar 7 vezes, sabe? Então, assim, o homem, o que eu estou citando Naamã? É porque, às vezes, durante a nossa caminhada aqui na Terra, nós queremos andar com Jesus, mas nós não queremos crer nele, não queremos acreditar no que ele fala. Às vezes, a nossa falta de fé é muito grande. Nós falamos que tem fé, mas na hora de praticar, nós temos medo. Nós não soltamos o cabo do nosso barco. Porque, não, tem um leão lá fora, quer me comer. Ah, não, tem um mar que está bravio, está fazendo muito frio. É assim, são poucas coisas que nos tira da nossa fé. Lá no passado, então, nós vimos que, eu estou citando o caso de Naamã, porque uma das coisas que nos tira a nossa fé em Jesus Cristo é a autossuficiência. Naamã se julgava o quê? Autossuficiente, o general, né? E, no entanto, ele não quis se humilhar diante de uma cura que ele necessitava. Foi o único que foi curado, assim, da lepra, né? Por Deus lá no passado. Mas ele teve que se humilhar. E depois ele reconheceu o quanto ele era altivo, o quanto ele era soberbo. Mas muitas vezes, na nossa caminhada aqui na Terra, nós precisamos muitas vezes entender que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de nos humilhar, para que, em tempo oportuno, Deus possa nos exaltar. Voltando então para o Novo Testamento, né, deixando o Velho Testamento, vários exemplos do Velho Testamento nós podemos ver, né? Nós podemos citar aqui, quer ver? Os imperadores mesmo. Nós vemos Nabucodonosor. Olha Nabucodonosor, como que tudo que acontecia, ele falava que a glória é para ele que fazia aquilo acontecer. Nabucodonosor. O que aconteceu com ele? Teve que comer capim para poder reconhecer como um boi. A cabelo dele cresceu, a barba cresceu. O povo passava lá e via aquele homem soberbo, aquele homem que era altivo, aquele homem que se achava autossuficiente, que tudo na Babilônia estava sob o seu poder. Faraó, quanto que aquele homem, ele se achava um Deus? Como que ele se achava autossuficiente? Como que ele não queria libertar o povo de Deus? Teve que passar por várias humilhações para poder liberar o povo de Deus. Então, eu acho que isso aí já dá para entender que não dá para, irmão, você que está aqui ouvindo, não dá para ser autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos, nós carecemos da misericórdia de Deus. Amém? Então, esse texto aqui nos ajuda a entender o seguinte. Por que nos ajuda a entender? O Cleopas, ele estava lá com Jesus, ele viu
Porque se você abrir as escrituras aqui, nós estamos abertos já em Lucas aí, se você olhar Lucas capítulo 24 aí, olha o verso 49. Aqui só uma repetição, mas existe lá outra parte lá atrás, que nós vamos ler também, que nós vamos entender que era para permanecer em Jerusalém. 49 diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Era para ficar onde? Jerusalém. E estava voltando para Emaús. E muitos de nós também, às vezes, por pouca coisa, nós voltamos. Nós deixamos de seguir a Jesus. Amém? Não é verdade? Nós não temos visto muitas pessoas deixando de seguir o caminho. Quantas pessoas nós vimos dentro da igreja, durante a nossa trajetória, por causa de pouca coisa, deixar de confiar, de seguir os caminhos de Jesus. Aqui, o Cleopas, ele estava lá junto com Jesus, quando ele falou com os apóstolos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Em Atos capítulo 1, aqui nós vemos então, aqui a assembleia, a igreja daquele tempo estava reunida, e eles foram para lá, porque eles confiaram em Jesus, no que Jesus falou. Jesus falou para que eles pudessem ir para Jerusalém, para poder receber o poder do Espírito Santo. Olha o verso 4. E comendo com eles, Jesus, que aqui no contexto aqui, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus ficou, depois que ele ressuscitou, 40 dias. Jesus apareceu para muitas pessoas. Então Jesus aqui, depois de ressuscitado, versículo 4, ele fala, e comendo com eles, Jesus estavam comendo com eles, e é interessante a gente ressaltar aqui, tirar um parênteses aqui, que muitas vezes a gente não atenta para isso. Durante essas aparições de Jesus, vocês já observaram que ele tinha um corpo, mas era um corpo, não um corpo como um espírito, que muitos, nos dias de hoje, têm falado de um corpo que não tem matéria, mas Jesus aqui está falando, Jesus estava alimentando, então não era a matéria, Jesus não estava com uma aparência, Jesus não estava aqui como um fantasma, Jesus não estava ali, apareceu, Jesus ressuscitou de fato, antes de subir para Deus, ele tinha um corpo. Você lembra lá de Tomé, que ele falou assim, põe a mão nas minhas chagas? Então Jesus, ele estava ali em matéria, né? Um corpo ressurrecto, um corpo transformado. Então aqui, olha que interessante, versículo 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então era para esperar, era para ficar lá em Jerusalém, mas o Cleopas e o outro discípulo, que nós não sabemos se é a esposa ou um irmão, estavam voltando para lá, voltando para Emaús, 11 quilômetros. Então, tá fácil, então nós entendemos isso. Agora, por que voltar, né? Por que estava voltando? Então, muitas vezes você está dentro da igreja, você está vendo a bênção de Deus, você está vendo irmãos serem abençoados, na sua própria vida você vê vitórias, você se experimentou, você chegou, você aceitou a palavra, você aceitou a ser imerso e batizado, Deus é fiel, te dando o Espírito, que é o selo da salvação para a eternidade, você passou a enxergar mais um pouco do que uma pessoa natural, você, no caminho aqui, o que aconteceu com esses discípulos de Emaús?
Ele não falou que nos ardia o coração? Você acha que nós também não temos isso, não? Nós temos, sim. Só se você não tem ainda, você precisa experimentar. Mas existe isso, sim. Esse arder no coração, quando a gente fala de Jesus, você tem que sentir isso. Nós que temos o Espírito, isso testifica. Quando você vê uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, nós sentimos, assim, uma proximidade muito grande. Mesmo você nunca tenha visto aquela pessoa, mas se ela tem o Espírito Santo, testifica. Isso é, esse arder. Quando a gente ouve falar a palavra de Deus, que é Jesus. E é interessante que nesse retornar para Emaús, aí Jesus vai conversando com eles, e eles estavam, veja bem, eles estavam dentro da igreja, estavam com os irmãos, ouviram de Jesus, experimentaram as delícias de estar com Jesus, mas o que aconteceu? Que eles estavam voltando, né? A fé deles terminou ali, porque eles não, na mente deles, Jesus tinha que restaurar Israel. Ele achava que Jesus iria restaurar Israel, e Jesus não restaurou Israel, mas ele veio para restaurar Israel espiritual, e ele esperavam essa restauração física de Israel, e não aconteceu. Aí eles ficaram decepcionados com isso. Mas eles estavam com Jesus? Qual que era a esperança deles então? Se resumia nessa vida aqui. Eles não tinham esperança de eternidade, mesmo estando com Jesus ali. E muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente está cantando, louvando a Deus, você fez uma promessa que você seria fiel até o fim, mas você está vendo que você está querendo voltar para Emaús. Quantos não voltaram para Emaús, né? Mas você acha que esses que voltaram para Emaús, esses que voltam para a vida anterior, vocês acham que Jesus não voltou, Jesus não tocou neles, não? Você acha que Jesus não mexeu no coração deles, não? Sim. Você vê que Jesus deixou as 99 e foi atrás da perdida. Olha isso que interessante. Ele foi atrás desses 2 discípulos. E foi atrás deles. Para poder fazer eles lembrar de tudo. Mas ardia o coração deles. Porque eles sentiram o Espírito de Deus ali. Né? E é o que nós devemos também sentir também. Nós precisamos buscar isso. Porque isso está dentro de nós. Agora, esse arder no coração, quando você está voltando, perdendo, você está caindo na fé, ele vem de forma diferente. Cleopas e o irmão, os dois, eles estavam com os olhos vendo a estrada, mas estavam cegos espiritualmente. Espiritualmente, eles estavam cegos. Eles não reconheceram Jesus. Mas ardia o coração. Abra sua Bíblia, por favor. Em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Pedro foi um dos que muitas vezes ardeu o coração dele e ele estava cego, estava em pecado e muitas vezes o Espírito incomodou a ele. Verso 12. Amados, prestem atenção. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. É o que estava acontecendo com ele.
o fogo, que é o Espírito Santo de Deus, que vai provar-nos no final, que nos prova o tempo todo, ele estava ali ardendo no coração dos dois, para que eles pudessem abrir os olhos espirituais. E muitas vezes, quando nós estamos querendo quando nós queremos abandonar a fé, quando nós estamos querendo voltar para o velho homem, o Espírito de Deus que está dentro de você, ele começa a te provar. E aqui ele fala, não vos estranheis, porque olha o que acontece, verso 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Jesus Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aí ele fala assim, olha aqui que interessante, né? Você está voltando, você está deixando a glória, o poder de Deus, você está deixando o melhor que está sendo oferecido para você, está para sempre com Deus, e ele fala assim, não sofra, se você voltar, se você não acordar a tempo, verso 15 ele fala, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete no negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus nesse nome. Porque, veja bem, é aquela coisa, todos nós tínhamos os nossos pecados. Aqui ele citou alguns pecados, mas muitos de nós também, nós também, Deus nos libertou dessas coisas. Jesus nos libertou dessas coisas também. E quando nós arde o coração, o Espírito está nos provando, se nós não abrirmos os olhos, a tendência é nós envergonharmos o nome de Jesus. E se você prestar bem atenção, assim, existe um ponto que não tem como não falar nessa manhã. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6. Falando desse arder, falando desse espírito que estava dentro daqueles discípulos de Emaús, está dentro de nós também. Está dentro de cada um de nós aqui. Ele, aqui em Hebreus, capítulo 6, ele falando daquelas pessoas que foram batizadas, pessoas que foram imersas. Aqui está falando, na minha versão, iluminados, mas era o que era chamado aqueles, nesse tempo, né, daqueles que passaram pelas águas. Era chamado aqueles que foram iluminados. Hebreus 6, verso 4, que fala, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à vergonha. Muito forte, né? Por que é forte? Porque mesmo você voltando para Emaús, Jesus continua te acompanhando e fazendo de tudo para você não desanimar, voltar para Jerusalém. Interessante, né? Jesus foi atrás dos dois, lembrando eles de tudo que aconteceu, a promessa. E aí, graças a Deus, né? O que aconteceu com os dois? Abriram os olhos espirituais para poder ver. Que Deus abençoe para que nós possamos também fazer isso, acontecer conosco isso. Porque Jesus não desiste de nós, amém? Quem desiste de Jesus? Somos nós. Ele não desiste de nós, nunca. Ele vai atrás de nós enquanto houver fôlego de vida. Mas, aqui o texto nos ensina que os discípulos abriram os olhos, porque eles sentiram o arder dentro deles, mas foi depois que Jesus lembrou eles do partir, da morte dele, né? Ele deu todo o feedback do que aconteceu e da promessa, só que eles tinham esquecido. Eles deixaram de exercer a fé, na confiança em que Jesus tinha a promessa, de que eles pudessem permanecer em Jerusalém, para poder ser revestido do Espírito Santo de Deus. E aí o que aconteceu?
eles voltaram para Jerusalém. Que Deus abençoe para que nós não, se um dia tiver acontecido isso conosco, nós possamos voltar para Jerusalém espiritual. Porque o que é a promessa para nós, é voltarmos, de nós herdarmos a Israel espiritual, conforme está em Gálatas capítulo 6. Que Deus nos abençoe a cada coração aqui nessa manhã, para que nós possamos experimentar essa delícia, esse amor de Jesus por nós. Ele nunca desiste de nós. Que Deus nos abençoe.